Olá pessoal, continuando então a falar sobre papéis de capas de livros e livros de maneira geral. Mas antes, uma notificação. Eu fui ao centro esta semana, centro de Florianópolis, para comprar algumas folhas de papéis e recebi um prospecto na rua que anuncia o seguinte: há uma promoção de prostitutas na cidade, lá no prostíbulo chamado Parada 111. Promoção de 2 gatas a partir de R$70. Então, se você está ou vem para Florianópolis, há uma promoção de prostitutas. Isto é sinônimo da crise. Bom, dado este recado então de utilidade pública, vamos falar de livros. Antes de tudo, falar do Castex. Pierre-Georges Castex. Esse cara é um teórico do fantástico, entre outras coisas. Este livro aqui, ele está bastante detonado, e eu havia mostrado no vídeo anterior um livro do Alan Haight sobre Villiers e o movimento simbolista. E este livro é um ano mais jovem do que aquele, o mesmo material, papel telado na capa, mas ele está todo destruído. Isso porque comprei ele novo também, mas eu imagino que ocorreu o seguinte: o livro é de 87, eu comprei ele em 2008 e ele estava plastificado, um plástico bem amarelado. Eu imagino que este livro deve ter ficado aí cerca de 20 anos preso num plástico e, portanto, apodreceu. Talvez tenha ficado no sol, pegou umidade, eu não sei. Eu sei que ele é da mesma qualidade do outro, mesmo material, mesmo tudo, mas está se destruindo. Bom, Castex, o conto fantástico na França, de Nodier a Maupassant. O que é de interessante neste livro aqui é o seguinte: a primeira edição é de 1951. Em 1947, portanto 4 anos antes, o Castex havia lançado uma antologia de contos fantásticos franceses, também desse período, de Nodier a Maupassant. O interessante deste aqui, que é teórico, este livro, é que é a primeira vez que se pensa a literatura fantástica francesa. Até então, considerava-se literatura fantástica como algo ou da Inglaterra ou da Alemanha. Ainda que sabia-se, claro, que haviam escritores fantásticos na França, mas não se considerava como algo de importância. Então é o Castex que pela primeira vez pensa uma literatura fantástica francesa. E aí este livro, teoricamente, ele mostra a substancialidade desta literatura fantástica francesa. Houve artigos e outros livros antes dele, mas este aqui é um marco. Tanto que depois dele vem a Irene Bessier, o Todorov, Louis Vax, entre outros. E todos fazem referência ao Castex, né, como sendo o primeiro a pensar a literatura fantástica francesa com uma maior substancialidade. Eu tenho, por exemplo, aqui um livro bem antigo, que é de 1915, Hubert Matei, Ensaio sobre o Maravilhoso na literatura francesa desde 1800. Então, praticamente um século pensando a literatura maravilhosa na literatura francesa. Então, literatura maravilhosa, onde inclui o fantástico. Neste caso aqui é o fantástico exclusivamente. Bom, mas eu estou falando disso pelo seguinte: é interessante que... Estou vendo aqui É interessante que na Argentina, em 1960, o Nicolás Cócaro fez essa antologia, Contos Fantásticos Argentinos, e o interessante é o prefácio deste livro. Ele faz uma apresentação bem longa, uma espécie de um estudo. Ele mostra a substancialidade daí
do fantástico na literatura argentina. Ele chama atenção para o fato de que mesmo Borges, Cortázar, Casares, esses caras nunca se preocuparam, teoricamente, com o fio condutor, ali, a origem da literatura fantástica na Argentina. Então ele é o primeiro teórico a pensar, digamos, de uma maneira mais ampla, histórica, fazer uma crítica do fantástico, do elemento fantástico dentro da literatura argentina. E é curioso, porque praticamente 10 anos depois do Castex, o cara faz isso na Argentina. E curioso pelo seguinte: esta antologia, que é do Borges, Casares, Ocampo, que todo mundo conhece, antologia de contos fantásticos, aqui só tem de escritores argentinos anteriores, antecessores desse pessoal, só está o Lugones e o Macedônio Fernandes. Então, apenas 2 escritores mais antigos na literatura fantástica argentina. Quando a literatura fantástica argentina é muitíssimo rica no século XIX, começa no século XIX, de maneira que Borges, Casares, Ocampo, Arlet, esses caras, eles são, na verdade, filhos do século XIX, do fantástico século XIX da Argentina. Ou seja, a literatura fantástica argentina, ela tem uma origem que vem do século XIX. Aqui eu tenho uma antologia que é da Aide Flesca, a antologia da literatura fantástica, narradores do século XIX. Aqui ela começa com a Gorriti, Juana Manuela Gorriti, que é uma escritora romântica, e depois tem Mansilla, Wilde, Canet, Holberg, Oliveira, Monsalve, Merrou, Bunge, e ainda não está aqui o Hudson, o Moon e o Guillot, Juan Guillot, que é um escritor muito interessante. Todos do século XIX, vindo aí para o início do século XX, e eu estou preparando uma antologia de contos fantásticos argentinos desse pessoal, dos anos 70 do século XIX até os anos 20, 30 do século XX, do 19 para o 20. Bom, ainda papel. Este papel aqui é maravilhoso, uma textura maravilhosa. Sérgio Solmi, ensaio sobre o fantástico da antiguidade à perspectiva do futuro. Um ensaísta italiano, crítico literário, creio que é relativamente bem conhecido na Itália. Edição da Einaudi Editore, 1971, creio que este é a primeira edição. E maravilhoso esse papel, não sei que papel é este, só sei que ele é muito gostoso. Todo este laranjado aqui é tinta, é impressão. O papel originalmente é branco. Mas eu não gosto da perspectiva desse Solmi, porque ele, o Borges, o Eric Habekin, que é um americano, e também um belga chamado Frans Heller, que é poeta surrealista, ensaísta, escritor, enfim. Ele tem um ensaio sobre o fantástico real. Então, o Heller, o Habekin, o Solmi, o Borges e também o Charles Nodier, esses caras têm uma visão muito ampla da literatura fantástica. Para eles parece que toda a literatura é fantástica. E o Nodier, eu acho que ele é o primeiro desses. O Nodier tem um ensaio. O Nodier é um escritor ali do final do século XVIII, princípio do século XIX, francês. O Nodier tem um ensaio sobre a literatura fantástica, sobre o conto fantástico, onde ele começa falando de Homero, Hesíodo, vai para os escritores romanos antigos, literatura medieval, romance de cavalaria, chega a Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe, tudo. Ele vê literatura fantástica em tudo isso. Eu não gosto dessa perspectiva,
prefiro a perspectiva de que a literatura fantástica é algo da modernidade, que é a concepção do Castex, do Todorov, da Irene Bessier, do Louis Vax, enfim. Mas, concluindo, Noturno Italiano, conto fantástico do 800, do século XIX. Isso aqui é papel, um livro de capa dura em papel. E aqui, sobretudo, os escritores são do período da Scapigliatura, que começa ali nos anos 60 do século XIX, 1860. E a Scapigliatura começa em Milão, tem um movimento milanese inicialmente, depois se espalha pelo resto da Itália, e é um movimento literário fantástico, muito interessante. Um dia ainda vai sair uma antologia de contos da Scapigliatura italiana pela Nefelibata. Então eu volto ainda para concluir esse assunto. Obrigado pela atenção.